dia e boa tarde para mim, né? Tô aqui, ó, próximo ao prédio da Cefaz, uma das regiões que não é segredo para ninguém, o que eu mais gosto aqui em Fortaleza, que é a região dos antigos portos aqui de Fortaleza, né? Então a gente vai ver hoje um memorial, um museu que tem aí dentro desse prédio histórico, o prédio da nossa Cefaz. Então vamos lá. Para mim vai ser muito legal também, que eu nunca entrei nesse prédio. Um prédio muito histórico, mas eu nunca entrei. E a gente vai ter a ajuda do Fabrício, que é um dos colaboradores aqui do museu, aqui do prédio da Cefaz. Então vamos lá, acho que vai ser bem legal o episódio de hoje. Vamos lá. A gente está aqui com o Fabrício, que é um dos instrutores, aqui um dos monitores aqui do Memorial da Cefaz. Não, Fabrício? Isso mesmo. E hoje ele vai mostrar pra gente aqui como é que é o memorial. Esse memorial. Eu nunca vi nesse prédio aqui antes, viu? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Esse aqui é o nosso espaço do Centro de Memória da Fazenda, certo? Esse aqui é o nosso espaço introdutório, a recepção e também aonde é localizada a torrinha. Obviamente quem viu já a parte externa identificou que a gente tem aqui destacada esse espaço, tanto o prédio como também o entorno dele, o espaço cultural, que tanto vai fazer parte desse trajeto dos ambientes e dos prédios culturais aqui da área histórica do centro de Fortaleza. E a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, ela está incluída nesse circuito turístico e também cultural. O Centro de Memória, ele inicialmente já está na sua segunda locação. Ele teve a sua inauguração em 89, que foi quando teve a iniciativa e a ideia de se construir um espaço de cultura dentro da Secretaria da Fazenda. E ele foi, já são aí 23 anos, né, que ele esteve no processo de algumas percas, alguns recomeços, e a gente está fazendo a reabertura agora, em 2021, dia 27 de setembro, foi a abertura do espaço e a idealização desse espaço de visitação e cultura, exatamente para poder a gente aproximar as pessoas com o patrimônio e também com a significação da importância da fazenda para o estado do Ceará e para os próprios cearenses. Aqui a gente vai ter um espaço original, esse prédio ele é de 1927, ele vai fazer agora próximo mês 94 anos de construção e também de fundação, e ele foi um dos primeiros prédios tombados pelo patrimônio estadual cultural do estado do Ceará, em 1982. É um prédio de característica colonial, também modernista, que traz grandes decorações, como vocês veem aí na entrada do espaço. E aqui também ele faz uma releitura de todo o processo que se estabelecia, tanto com a parte econômica e também com a parte do entorno do prédio. Então a gente tem uma ligação muito forte com os antigos espaços culturais, que a gente está vendo hoje um galpão, que hoje atualmente é a Caixa Cultural, e até então no período mais voltado para o período da República, era um espaço também de armazenamento dos produtos vindos de navios que eram também tragados aqui no porto. Aqui a gente tem essa ligação, né, o prédio da Cefaz como ele era visto de quem estava na praia, aqui é o atual Porto da Draga, e o prédio aproximadamente nos seus anos 70, nos anos 80, onde ele se destaca também com a geografia e com o espaço local, contextualizando toda a participação tanto das pessoas como também dos próprios funcionários da Cefaz. Algo curioso que foi descoberto durante esse processo de reabertura foi o piso. Ele é uma estrutura original, né? Inicialmente ele teve algumas percas de identidade e também de estrutura, e a gente está resgatando com essa reinauguração o espaço do patrimônio, né? O piso está sendo resgatado, a gente está mantendo toda a estrutura primária, não houve nenhuma alteração, apenas no espaço expositivo para facilitar também a interação com o público, né? O espaço ele é 100% interativo, tanto para acessibilidade como também para as pessoas que querem vir só visitar ou então conhecer um pouco mais sobre a história da Cefaz e principalmente sobre a história da economia no estado do Ceará. Agora nós vamos entrar
será um espaço expositivo, onde vai ser trabalhado e também vai ser contextualizada a obra Notas de Memória, a exposição que está sendo inaugurada agora, dia 27 de setembro. Então, pessoal, agora a gente vai aqui com o Paulo, esse nosso novo monitor também, que vai mostrar aqui esse espaço que a gente tem aqui no museu, no Memorial da Cefaz. Vamos lá. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui para vocês, apresentando os segundo, terceiro e quartos espaços do nosso Centro de Memória. E a gente começa aqui por um espaço que serve para reverenciar, contemplar não só os secretários, desde o período da Proclamação da República, como vocês podem ver aqui. A gente tem o início das fotografias, fotopinturas dos secretários desde o período da Proclamação da República até o antepenúltimo secretário, que a gente vê exatamente nesse espaço. Aí a gente pensa futuramente no término do cargo da nossa atual secretária Fernanda, a foto dela também estará aqui, certo? O que a gente pensa para esse espaço? Porque para além da fotografia dos secretários, a gente pensa que eles foram representantes de um tempo. No caso, foram pessoas atuantes dentro da sociedade fortalezense e da sociedade cearense. Então, o que a gente pensou? A gente pensa eles individualmente, com certeza, mas pensa eles como representantes de um determinado período. Como, por exemplo, aqui no primeiro período, de 4 secretários, a partir da Proclamação da República, a gente tem essa transição do Império-República, como tem na parede. E a gente vê pessoas comprometidas 100% com as causas do tempo. No caso, por exemplo, os 4 secretários aqui representam a causa abolicionista, já que o período da Proclamação da República também foi um período pela luta pelo fim da escravidão, coisas que os intelectuais e secretários daquele período estavam inseridos. E a gente não para por aí, né? A gente vem aqui e continua por outros períodos. Na virada do século XIX para o XX, temos, por exemplo, o período da oligarquia ciolina. E a gente vê outros secretários envolvidos profundamente nisso. O que a gente procura tratar aqui? Além da questão artística e estética das fotopinturas, da vestimenta, de quem eram essas pessoas, pensa em tratar exatamente que eles representavam não só o corpo de funcionários, mas também a população. Eles estavam dentro dos jogos políticos da época. Então a gente pensa esse lugar como uma questão de representação, mas no meio dos conflitos de sua época. Não tem como pensar a nossa sociedade sem pensar essas pessoas, que foram secretários da Fazenda, mas também estavam em outros espaços. Como a gente viu, por exemplo, os primeiros secretários envolvidos com a causa abolicionista, envolvidos com associações abolicionistas famosas da época, como é o caso do João Cordeiro, que estava à frente da Associação Libertadora Cearense, por exemplo. E não só aqui. Por exemplo, a gente vê muitos secretários envolvidos com a questão dos militares em governos militares, que representam um momento da nossa história. Outro exemplo importante que a gente pode pensar, não só esses secretários, mas o como eles se movimentavam dentro da sociedade cearense, é a presença do Aritzá, famoso, por exemplo, pela criação, por estar à frente do projeto Aritzá das escolas, mas que também foi secretário. Então a gente vê essas pessoas em movimentação, a gente vê que eles ocuparam esse espaço e muitos outros. Então a gente vê a Secretaria da Fazenda e seus representantes como pontos importantes do cotidiano da nossa cidade em vários tempos diferentes. E mais uma coisa, aqui a gente está tratando exatamente uma reinauguração do espaço, ou seja, em 1998 existia um centro de memória, e essa galeria dos secretários existia no outro momento, mas aqui a gente pensou também uma nova forma de abordar objetos antigamente já abordados, como por exemplo, é o caso do nosso painel dos fazendários, que contempla tanto pessoas concursadas quanto terceirizadas, que formam o corpo vivo da instituição. Porque quando a gente pensa a instituição, a gente pensa os representantes, mas os representantes não seriam nada sem ter a quem representar. Então a gente pensou exatamente um momento para que as pessoas sejam contempladas, as suas memórias sejam aqui, as suas experiências sejam contempladas, a relação delas com esse espaço esteja em pauta. Então esse é o primeiro momento do nosso espaço, depois da recepção, que é a sala dos secretários, mas não só dos secretários, mas de quem eles também representam. Bom, nesse momento posterior à sala dos secretários, ao corredor dos secretários, a gente tem a antecâmara do cofre, que é exatamente um momento que a gente pensa em tratar o que é a Fazenda, o que é a Secretaria da Fazenda e como a Secretaria da Fazenda se transformou exatamente na Secretaria da Fazenda.
porque a gente sabe que os trâmites administrativos elas mudam de acordo com o contexto histórico. Aqui a gente pensou em começar exatamente pensando que esse conceito, essa ideia de fazenda, ela é algo que, por exemplo, dentro aí como a gente pode ver aqui, da etimologia da palavra, vindo do latim, a palavra fazenda vem do latim vulgar hacienda, ou hacienda, e significa aquilo que precisa ser feito. Que para além do conceito em si, da origem da palavra, a gente tem a roupagem que ela toma dentro do nosso cotidiano. E é aí que fazenda, dentro da construção da sociedade cearense, que no período colonial se interioriza, vai para o interior, a partir da pecuária também, toma um outro significado. E o que a gente pensa aqui? Além dessa tomada de outro significado, também uma tomada de novas obrigações, novas jurisdições e novas missões que a Secretaria da Fazenda tem hoje, que é exatamente, aí a gente já pode partir para um outro momento, onde a gente trabalha as constituições do Brasil e como a questão tributária, ela também acompanhou as demandas que são colocadas dentro das diferentes constituições do Brasil, desde 1824, ainda numa Constituição Imperial, até a nossa última Constituição, de 1988, em que a questão tributária ela está muito entrelaçada com a garantia dos direitos democráticos e do exercício da cidadania ampla, que foi uma conquista assegurada a longas lutas, digamos assim. E a Secretaria da Fazenda, junto à questão tributária e a ideia de educação fiscal, está muito dentro disso. A gente não consegue separar uma da outra. Por exemplo, a gente pensou com contextos históricos na figura dos representantes, mas também consegue pensar dentro das constituições e consegue pensar a atuação da Secretaria da Fazenda em todos esses momentos. Isso que é importante. Aqui nesse outro espaço a gente tem exatamente a materialização da questão tributária através dos manuais. E a gente vê em períodos mais diferentes possíveis. Em períodos em que o tributo ele era mais centralizado no governo federal, em períodos em que os tributos eles eram mais redistribuídos entre as instâncias municipais, estaduais e federais. Então a gente vê como esses manuais, esses orçamentos e a atuação da Secretaria da Fazenda, no caso da nossa Secretaria da Fazenda do Ceará, está intrinsecamente ligado aos contextos históricos na qual estava inserido. E qual a sua importância dentro disso. Agora já pensando em outro espaço da nossa exposição, a gente tentou aqui o quê? A gente tentou reconstruir uma mesa de coletoria, de um lugar onde eram recebidos os impostos, digamos assim, e onde se passava muito do cotidiano dos nossos fazendários. E não só isso, aqui nesse espaço a gente pensou em que coexistissem objetos de vários tempos diferentes, tempos e lugares. Então a gente tem, por exemplo, mobílias vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra, da virada do século XIX para o XX. A gente tem máquinas de calcular que fizeram parte do cotidiano da cidade, ou fizeram parte do cotidiano dos nossos funcionários na metade do século XX, que vieram da Alemanha. Então a gente vê como a ação da Secretaria, o cotidiano dos fazendários também diz respeito a como a Secretaria está inserida num contexto também internacional, por exemplo. E aqui, por uma curiosidade agora, essas pedras, por exemplo, a gente pensa que qual o significado que ela tem aqui? Vários. Por exemplo, aqui a gente pode pensar exatamente a atuação da Secretaria junto às cidades do interior. Por exemplo, porque cada amostra de pedra dessa era tributada de forma diferente. E a gente conseguiu isso através da coleta de um dos nossos fazendários em 1993, na primeira tentativa de se construir o Centro de Memória, que viria a ficar pronto 5 anos depois, em 98. Então aqui a gente pensa já a Secretaria e a atuação dos nossos fazendários no âmbito do Estado. E como esse exercício é importante e é algo que é feito cotidianamente. Aqui, continuando agora a exposição, a gente pensou esse espaço como uma forma de pensar também essa relação entre o Estado e as pessoas. Porque o que a gente entende bem é que a Secretaria da Fazenda e a missão que a Secretaria da Fazenda tenta exercer não existe fora da relação com as pessoas da nossa cidade, com as pessoas do nosso Estado. E principalmente depois da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, e o exercício dessa cidadania ampla que a gente tem que estar no nosso cotidiano exercendo, praticando, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Não podemos pensar isso sem a relação com o Estado. Então aqui a gente pensa, por exemplo, os carimbos.
e as identidades, o que a gente entende por carteiras de identidade, exatamente essa relação que ao mesmo tempo que o Estado ele me legitima como cidadão, como brasileiro, como alguém pertencente a essa nação, eu também legitimo ele no momento em que eu tenho o direito e o dever de cobrar os meus direitos. Por exemplo, eu como cidadão, em pleno exercício da minha cidadania, tenho meus deveres a serem cumpridos e meus direitos a serem exigidos. E aqui a gente tentou exatamente falar dessa relação Estado-sociedade, que um não existe sem o outro, um não existe sem estar a serviço do outro. E pensar essa questão, eu acho que passa muito por a gente pensar dois espaços em diálogo, que é esse espaço em que a gente trata a imprensa e esse espaço no qual, quando a gente fala de exercício da cidadania, a gente pensa exatamente no diálogo entre os mais diferentes tipos de pessoas possíveis, onde o exercício amplo da cidadania ela não existe sem a democracia, não existe sem o diálogo entre os diferentes, não existe sem nós nos olharmos nos nossos direitos e deveres e exercermos eles cotidianamente. Então, trazendo isso para o âmbito da imprensa, a gente trouxe aqui e tentou fazer um diálogo entre a imprensa atual e como ela atua e como ela funciona e o que a gente encontrou no nosso acervo de publicações de periódicos do século XIX, por exemplo. Porque quando a gente pensa como a imprensa funciona hoje, que a gente pensa que ela seja objetiva, neutra, passe a informação, é diferente de como a imprensa funcionava no século XIX, no qual as imprensas em consenso funcionavam, por exemplo, junto aos próprios partidos. Mas o que a gente vê em comum, por mais que de forma diferente, é ela sendo utilizada como uma forma de cobrar e divulgar as obras públicas, por exemplo. Obras e ações no âmbito do público. E é aí que a gente pensa exatamente o como a população pode ver essa questão como uma forma de cobrar também os seus deveres, os seus direitos. A imprensa como um meio de se conquistar isso, como um meio de cobrar e divulgar a importância do serviço público. Desde o século XIX, como, por exemplo, o jornal Libertador, que, como eu já citei anteriormente, estava ligado ao primeiro secretário da Fazenda, que estava à frente da Associação Libertadora Abolicionista, que estava à frente desse jornal. Então a gente pode ver esse movimento até os jornais recentes e a ligação com o governo do Estado, com a ação da Secretaria. Então a gente pensa o exercício da cidadania dentro disso também. E a gente pensa também como um espaço, porque tudo que a gente pensa aqui, a gente também tem que pensar na possibilidade do diálogo com os mais novos, com as escolas, com o ensino básico também. Então não dá pra gente pensar esses espaços sem as crianças de certa forma poderem se identificar e verem formas de cobrar os seus direitos. E é aí que entra o diálogo entre os dois espaços. A atividade da imprensa e os espelhos nos quais você se vê refletido e se vê dentro desse exercício da cidadania. Aqui nós temos um espaço para nós que construímos o Centro de Memória, para as pessoas que construíram o Centro de Memória nas mais diversas áreas diferentes, desde a assinatura do nosso governador Camilo Santana até as pessoas responsáveis pelo educativo, responsáveis pela infraestrutura, pintores, pedreiros, as pessoas da NUCIF, da Célula de Relações Institucionais, que é a Corins. A gente pensa essa ficha técnica como algo extremamente importante para contemplar o diálogo entre mais diversas áreas que fizeram isso aqui poder ser real, que isso aqui pudesse se concretizar. Porque a gente sabe que com o tempo e ao decorrer da história, muitas experiências acabaram se perdendo dentro da construção do espaço, coisa que a gente hoje tenta preservar da melhor maneira possível, que as pessoas sejam contempladas, que as suas memórias e experiências estejam sempre em pauta nesse espaço. Então, para a gente, essa ficha técnica é um esforço que mostra a missão que a Cefaz tem há muito tempo e que tem cada vez mais compromisso com isso, que é compromisso com as memórias, com as experiências, com os diálogos dessas pessoas, que cada um colaborou da melhor forma possível dentro das suas áreas, sem ser um mais importante do que o outro, mas sim um ajudando o outro. Bom, nesse último espaço a gente pensou exatamente um exercício mais lúdico e contemplativo, abordando questões que a gente trouxe durante a exposição toda. Então, a gente entrando aqui, por exemplo, quando nós pensamos no cofre, a gente pensa exatamente que ele guarda aquilo que tem de mais valioso possível no espaço que a gente está trabalhando.
O cofre guarda aquilo que é valioso, aquilo que é precioso, aquilo que seria uma pena se nós perdêssemos, certo? Seria um problema gigante. Então, o que a gente trouxe aqui foi, nesse espaço, é exatamente o que tem de mais importante dentro do setor público, das obras públicas e no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui a gente vê um cofre dentro do cofre, onde temos não só as inúmeras formas diferentes que o dinheiro tomou durante a história do nosso país, cruzeiros, real e etc. Mas a gente vê que o valor que está dentro da nossa cultura, da cultura cearense, da cultura do Estado, também é representado pelos tesouros vivos da cultura. A cultura é exatamente o valor, aquilo que tem de mais precioso e que faz parte também do que a missão da Cefaz pensa em preservar, pensa em contemplar. Trabalha exatamente para que seja protegido através dos tributos que são também recolhidos. Então a gente vê inúmeros mestres da cultura vivos ainda, representando atividades como o Bumba Meu Boi, os maracatus, os povos indígenas, por exemplo, e que têm e devem ser protegidos e contemplados. E a missão da Secretaria da Fazenda também está aí, junto com esse circuito cultural no qual nós cada vez mais estamos inseridos. E o Centro de Memória está aqui, por exemplo. E não só isso. Aqui é um momento de contemplação também, da gente pensar aquilo de valioso, aquilo que está guardado, e que vale a pena e deve ser falado, que a gente já trata como tão natural, que acorde de manhã as ruas estejam limpas, a gente trata como tão natural chegar no meu bairro e jogar a bola na minha areninha, a gente trata como tão natural ir para a escola todos os dias e ter os profissionais cuidando da gente, mas a gente não vê que por trás disso tem o exercício, tem o profissionalismo de inúmeros trabalhadores compromissados com a questão tributária, por exemplo. Então a gente tem aqui dentro do saco de dinheiro, que até no nosso imaginário cinematográfico guarda aquilo de precioso também, é aquilo que a gente leva de muito valioso. Nós temos o esporte, a saúde, a cultura, a educação, a infraestrutura, como aquilo que tem de mais valioso dentro da nossa ação, da ação dos funcionários da Secretaria da Fazenda, que não são uma instituição separada do cotidiano das pessoas, da população da cidade e da população do estado, mas sim pessoas extremamente compromissadas com isso aqui. Não existe a população sem a ação dos nossos fazendários, não existe nosso fazendário sem a população. Então eu acho que esse espaço demonstra muito isso. Para além do exercício exatamente de contemplação, como a gente pode ver aqui, nas palavras que podem ser encontradas na parede. A gente encontra crédito, a gente encontra Pix, a gente encontra cultura, a gente encontra as palavras dos mais âmbitos diferentes possíveis. Mas o que a gente pensa o quê? A gente pensa exatamente palavras que representam até um processo de modernização, mas um processo de modernização que não exclui de maneira nenhuma a cultura, mas pelo contrário, trabalha junto dela, a serviço da população e a serviço da sua defesa também. Então é isso que a gente procurou pautar mais ainda e da melhor maneira possível nesse último espaço da exposição do Centro de Memória da Cefaz. Bom, e eu estou aqui com a Mariana Hatz, ela é a coordenadora das exposições aqui do Espaço Cultural da Cefaz. Olá, gostaria de agradecer a visita do canal História de Fortaleza e do Ceará. Faço o convite a todas e todos a visitarem o Centro de Memória da Fazenda. O Centro de Memória ele é aberto de segunda a sexta, no horário de 8h30 às 17 horas. O acesso é gratuito e a gente pede que faça um agendamento, né? Devido à nossa área de visitação, a gente tem um número restrito de visitantes, também porque ainda estamos numa pandemia. Você pode fazer esse agendamento no site. O site é centrodememória.cefaz.ce.gov.br. Você faz seu agendamento e a gente recebe aqui com o maior prazer para a gente contar um pouco da história da Secretaria da Fazenda, que atravessa a história do nosso estado, o estado do Ceará, assim como também a história da administração pública. E também temos uma compreensão do que é a cidadania fiscal. Então agora a gente vai só agradecer aqui ao pessoal da Cefaz. Eu tenho que agradecer também a Isabel, né, que foi quem conseguiu isso aqui para mim, e convidar a todo mundo, a todos os seguidores para virem aqui no Museu da Cefaz. E é isso aí, se gostou do vídeo, dá o like, né, compartilha com os amigos,
Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!